Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou gravar essa videoaula para vocês. Tem um pouquinho de ruído externo, mas vai dar tudo certo. A gente vai falar sobre completamento de quadrados para resolvermos equações do segundo grau, ok? Então, na videoaula anterior, da semana passada, eu postei para vocês uma revisão sobre produtos notáveis e fatoração. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho, ó, nesse slide, que essa resolução foi feita a partir da aplicação do produto notável, para vocês assistirem a videoaula do dia 16 do 6. Então, foi há 2 semanas atrás, ok? Na semana passada, eu postei o conteúdo sobre o completamento de quadrados. Faltou a videoaula que eu estou postando agora. Então, a gente tem aqui um quadrado e a gente diz que a área, que o lado desse quadrado mede A mais B, certo? Ó, esse lado mais esse outro pedacinho. Então, A mais B. A gente sabe também que para calcular a área de um quadrado, a gente eleva o seu lado ao quadrado. Então, seria A mais B ao quadrado. Isso nos rende o quadrado da soma de dois termos, que a gente só consegue resolver aplicando o produto notável, ou a distributiva, que faríamos A mais B vezes A mais B, ok? Aplicando o produto notável, que está explicadinho na aula anterior, a gente vai fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Nosso primeiro termo é o A, nosso segundo termo é o B. Então, o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2AB, mais B ao quadrado. O que seria isso demonstrado geometricamente? Seria esse quadrado aqui interno, ó, que o lado é A, então seria A vezes A ao quadrado. Esse retângulo, né, eu acabei não preenchendo ele corretamente, vou pegar uma caneta aqui, para a gente conseguir fazer isso. Então, seria AB, aqui, ó, tá? AB, e aqui também AB, acho que deu algum bug ali na hora de fazer, tá bom? Então, aqui seria, esse lado é A, esse aqui também é A, ok? E aí a gente tem A vezes B, AB. Aqui também é A, ó. A caneta é meio ruim de usar, mas aqui, ó, A vezes B, AB. Quer dizer, AB mais AB são dois retângulos. Os dois retângulos somados nos rendem esse segundo termo aqui do nosso trinômio quadrado perfeito. E esse ladinho, que é um quadrado, de lado B, né? Aqui é B, aqui também é B. Opa, peraí. E aí a gente tem B vezes B, que é B ao quadrado, que é esse outro quadrado, tá bom? Então, somando as áreas desse quadrado maior aqui dividido em dois quadrados menores mais dois retângulos, a gente tem o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito, ele só se dará se nós conseguirmos tirar a raiz do primeiro termo e do segundo termo. E ele vai nos ajudar a resolvermos equações do segundo grau, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, só para a gente concluir, eu tenho o quadrado da soma de dois termos, né, que me rende, ao aplicar o produto notável, me rende um trinômio quadrado perfeito, e ao fatorar esse trinômio, eu tenho novamente esse quadrado da soma de dois termos. O que muda entre um e o outro? Só o sinal, tá bom? Ó, aqui é A mais B ao quadrado, aqui é A menos B ao quadrado. E esse sinalzinho do meio aqui, ó, que vai dar a diferença, certo? Então, eles dois são trinômios quadrados perfeitos. E aí, agora, a gente vai ver alguns exemplos de equações que serão resolvidas por esse método, que chama completamento de quadrados. Então, aqui você tem uma equação de segundo grau. Para se ter uma equação de segundo grau, você tem que ter o maior expoente da incógnita sendo 2 e uma igualdade a zero. Tá? Equações só existem se tivermos uma incógnita e uma igualdade. Nesse caso, a equação do segundo grau tem que ter expoente 2, certo? E aí a gente vai ter, tirando a raiz quadrada aqui, ó, desse primeiro termo e desse último termo, o que eu tenho? Expoente igual ao índice, o x sai para fora. E a raiz de 9, que é 3. O sinal desse meinho aqui, ó, vai ser determinado por esse valor. Então, o segundo termo só te rende o sinal, ok? Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado é igual a zero.
A gente sabe que a operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, a gente vai trocar esse quadrado de membro e aí ele vai virar uma raiz quadrada. Sempre que você fizer isso, você tem que assumir que ele pode ter tanto um sinal positivo quanto um sinal negativo. Então, a gente vai ter x mais 3 é igual a mais ou menos a raiz de zero. Lembrando que a raiz de zero é zero. Então, vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos zero. O 3 muda de lado, vai para o segundo membro. E aí, ele troca de sinal. Então, nós temos que a solução dessa equação vai ser x menos 3. Ok? Simples. Por quê? Porque aqui a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Só que pode acontecer de nós não termos um trinômio quadrado perfeito. E aí a gente vai ter que completar o quadrado, ok? Nesse daqui, ó, que é um segundo exemplo, a gente tem a raiz quadrada do primeiro e do último valor. Raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado, expoente igual ao índice, o x sai para fora. Então, 3x menos, porque lembra que é esse sinalzinho aqui que vai manter, raiz de 1. Só que a igualdade aqui não é a zero, é 6 e tudo bem, não tem problema. O que a gente vai ter então? Quando você passar esse quadrado para o outro lado, o seu 6 vai estar dentro de uma raiz. E 6 não é uma raiz exata. Como a gente não consegue resolvê-lo, ele vai se manter dentro dessa raiz. Então, nós vamos ter 3x menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de 6. Ou seja, você vai ter um x para a raiz de 6 positiva e um outro x para a raiz de 6 negativa, certo? Nós teremos raiz de 6 mais 1 sobre 3. Por quê? Porque esse 1 mudou de lado, invertemos também a operação. E o 3 estava multiplicando o x, ele passou dividindo. Percebam que eles são iguaizinhos, o que muda? O sinal. Aqui a raiz de 6 é positiva, aqui ela é negativa, ok? Então, nesses dois casos, nós temos trinômios quadrados perfeitos. A gente não precisou fazer completamento. Esse terceiro exemplo, ele é um caso em que a gente completa o quadrado. Por quê? Se você tirar a raiz aqui, ó, do primeiro e do último termo, raiz de 7 é um número irracional, é um número infinito. Ela não é exata. Mas, o que eu consigo identificar? Eu sei que esse termo aqui, ó, o 8x, ele provém do produto notável, onde eu digo o seguinte, é o quadrado do primeiro, olha aqui o primeiro termo, seu primeiro termo é x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quer dizer que aqui dentro você tem o seu primeiro termo e também tem o segundo. Então, eu peguei o 8x, que ele vai ser feito a partir de 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quer dizer, se o seu primeiro termo é o x, o seu segundo termo só pode ser 4, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, temos então que o segundo termo é o 4. E 4 ao quadrado é 16. Porque para a gente aplicar completamente o produto notável, a gente faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quer dizer que esse termo seria o quadrado do segundo. Só que ele é 7. Ele deveria ser 16. Quanto falta para o 7 virar 16? Falta 9, certo? Então, eu somo 9 aqui, mas eu somo 9 aqui também, que eu acabei esquecendo de colocar lá no slide quando eu montei, tá bom? Se você somou de um lado, soma do outro também. Já aqui, ó, o que eu tenho? X ao quadrado mais 8x, mais 7 mais 9, que dá 16. Consequentemente, agora, eu consigo tirar a raiz, ó. Ele virou um trinômio quadrado perfeito, certo? Ó, eu consigo tirar a raiz de x ao quadrado, que vira x, e consigo tirar a raiz de 16, que vira 4. E aí, gente, a gente tem x mais 4 ao quadrado, né? Porque quando eu fatoro o trinômio, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Isso é igual a 9. Olha que beleza que ficou isso aqui, porque 9, ele é uma raiz exata. Quando você passar o quadrado para o outro lado, você vai ter x mais 4 é igual a mais ou menos a raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Então, você vai ter um x', que é igual a 3 menos 4, que dá menos 1, e x duas linhas,
que é igual a menos 3 menos 4, que dá menos 7. Então, o completamento dos quadrados que a gente fez aqui, ó, sempre vai ser a fim de encontrarmos o segundo termo para que a gente consiga tirar a raiz quadrada dele, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me chamem. Beijos!